Olá, bem-vindos a mais um programa Open Insights do canal Republic. Este é seu espaço para conversas profundas e esclarecedoras sobre temas mais relevantes da atualidade, onde a gente explora ideias inovadoras, reflexões de grandes pensadores, projetos interessantes, atitudes relevantes e teorias que moldam o nosso mundo. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e diretor do Grupo Inova. O nosso objetivo no Open Insights é sempre trazer especialistas, professores, empresários, pensadores, empreendedores, escritores, médicos e profissionais de diversas áreas. Em cada episódio, a gente proporciona um bate-papo onde discutimos projetos e ideias que têm o potencial de impactar positivamente a sociedade. E dessa forma, a gente oferece informação e prestação de serviço para você que está nos acompanhando. Antes de começarmos, lembre-se de seguir a nossa rede social, @republic.canal, e assim você vai ficar por dentro de todas as novidades e conteúdos exclusivos. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Bastos, um renomado médico, escritor e palestrante, mestre em Ciências da Saúde e especialista em Urologia e Andrologia. Também possui pós-graduação em Nutrologia, membro fundador da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. Além da sua carreira na medicina, ele viaja por muitos lugares com suas palestras e também transmite muita informação relevante nas suas redes sociais. É um apaixonado pela busca de respostas que levem a humanidade à longevidade, ao bem-estar e harmonia. Em janeiro de 2024, publicou um livro com o título O Ciclo Original. Hoje, vamos conversar sobre seus estudos, ideias e, evidentemente, sobre o seu recente livro. Vamos explorar o seu conteúdo, que é no mínimo interessante, informativo e provocativo. Prepare-se para uma conversa inspiradora e cheia de insights. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, fazer esse bate-papo e tentar orientar ao máximo as pessoas em busca de uma vida mais equilibrada, mais feliz e, acima de tudo, mais saudável, que é o nosso objetivo. Que é o objetivo maior. Mas antes da gente chegar propriamente nessa questão, eu queria entender assim, em que momento da sua vida veio a medicina e a ideia, então, de se tornar um médico? Isso foi muito recente na minha vida, muito precocemente na minha vida. Meu pai me estimulava muito porque meu avô era médico. Meu avô foi um grande obstetra aqui em Porto Alegre. E meu pai tinha essa ilusão de que eu fosse médico, na verdade. Sempre me apresentou a muitos colegas e alunos do meu avô. E nesse meio tempo eu conheci o Dr. Henrique Sarmento Barata, que é um urologista extremamente renomado, faleceu recentemente, infelizmente. E ele era urologista da PUC, ali do Hospital São Lucas da PUC. Desde cedo fui lá, conheci como ele era muito amigo do meu pai, a gente se conhecia bem. E acabei fazendo medicina, passando na medicina. E desde cedo na faculdade eu já fazia estágios na urologia, né? Então aquilo foi uma sequência assim, da minha vida, eu gostava muito também. E acabei me formando em 2001, depois fiz cirurgia geral, residência e especialização em cirurgia geral no Hospital Conceição, em Porto Alegre, que foi uma escola incrível para mim. Realmente no Conceição, quem tem a oportunidade de passar por lá consegue ver coisas e aprender, né, todos os nuances da medicina. Depois acabei fazendo uma nova especialização em urologia no Hospital São Lucas da PUC. E a partir daí passei então a exercer a urologia geral no meu consultório. Gostava muito da parte de andrologia, que é a parte relacionada à fertilidade, às relações sexuais também, a parte hormonal. E que é um assunto hoje, só fazendo um adendo, esse cuidado com a parte hormonal, enfim, pelo menos quando a gente abre ali a internet, uma revista, se tornou um assunto recorrente, né? As pessoas estão mais preocupadas com isso. Sem dúvida, o equilíbrio hormonal em si é um assunto que todos buscam, né? Por ele ter impacto, sem dúvida nenhuma, no processo de envelhecimento. E eu fiquei durante muitos anos como urologista geral, trabalhando muito, operando muitas pessoas, operei milhares e milhares de pessoas, né? Chegava a operar
60, 70 pessoas todos os meses. E começou a me dar uma aflição porque eu passei a não ter algumas respostas que eu gostaria. Eu sentia que eu estava enxugando gelo. Eu operava as pessoas e cada vez mais pessoas ficavam doentes com aqueles problemas recorrentes. Às vezes as mesmas pessoas recorriam nos problemas, como por exemplo litíase renal, cálculos renais, que era uma das minhas especialidades, a endurologia. E aquilo começou a me chamar a atenção e eu comecei a enxergar assim, o porquê que tantas pessoas estavam doentes. Eu analisava ao meu lado e estava todo mundo doente. E foi essa curiosidade que fez tu começar a ler, procurar, a entender um pouco mais sobre esses pilares, que a gente entende que hoje é do teu trabalho, que é a longevidade, o bem-estar. E aí eu olhei para mim mesmo e eu estava doente. Eu estava com sobrepeso, com síndrome metabólica, E eu tentava entender, porque eu seguia teoricamente as recomendações para se ter uma vida saudável. Eu praticava atividades físicas, eu tinha uma dieta equilibrada, eu adorava uma panquequinha de aveia, uma bolachinha de arroz, uma crepioca, e mesmo assim eu ficava engordando pouquinho aos pouquinhos, um pouquinho todos os anos, E quando eu vi, eu estava, acima do peso, com sobrepeso, com já uma resistência à insulina, e eu comecei a buscar isso, vamos botar assim, 15 anos atrás, na minha vida. E isso começou a me gerar uma curiosidade. Eu fui me aprofundar nos estudos e isso me levou à nossa antropologia, tentar entender de onde que nós viemos, quem nós realmente somos, qual o ambiente que o nosso corpo está realmente adaptado, o que nós mudamos nesse ambiente. E os meus estudos todos vieram nessa direção. E eu comecei então a implementar isso nos meus pacientes. E no momento em que eu até ia te perguntar assim, desculpe, não? Aproveitei o ensejo aqui, que dentro desse contexto, em que momento que despertou então eu vou transferir essas informações para os meus pacientes? Que é bem esse o ponto que você estava falando. Durante essa trajetória, eu implementei em mim primeiro, modifiquei totalmente a minha vida, nunca me senti tão bem, E passei a implementar nos meus pacientes esses conceitos todos que eu vinha trazendo. Já existia gente no exterior que estava falando sobre esses assuntos, contestando as diretrizes nutricionais estabelecidas, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi as primeiras diretrizes nutricionais começaram na década de 80. E a partir daí houve uma explosão de obesidade no mundo, quando se começou a restringir os alimentos mais originais dos seres humanos, como por exemplo as gorduras saturadas, como por exemplo as proteínas, e se estimular que as pessoas comessem grãos processados, até açúcares. Nós temos caixas de cereais matinais, aquele famoso cereal matinal com o selinho da American Heart Association, certo? Então, para se ver um absurdo que nós vivíamos, e ainda vivemos. E então faz sentido, acabou que você trouxe uma questão aqui que eu lembrei, que pessoas dizem que as pessoas antigamente, quando tu olha uma foto de 100 anos atrás, uma foto de 90 anos atrás, eram mais magras? Não, eu te desafio a olhar uma filmagem de Nova York, as primeiras filmagens lá que eles colocaram agora a cores, é muito bonito de ver, e tu encontrar uma pessoa gorda, obesa. Sim, essas imagens mais antigas, as pessoas todas bem vestidas e todo mundo magro. Magro, E aí, extremamente magro. Os obesos eram expostos no circo. Os realmente obesos mórbidos eram tão raros que eram expostos no circo. Sabe quantas pessoas são obesas hoje nos Estados Unidos? Muitas, mas eu não faço ideia do número. 42% dos americanos são obesos. Nossa, é um percentual bem alto. 80% dos americanos ou são obesos ou têm sobrepeso. O que é uma estatística muito alta, Porque a gente imagina que seja, sei lá, 15%. Não, é um absurdo. Tá? E o problema é que a obesidade, ela leva a uma infinidade de doenças crônicas. E tu sabe o que é mais triste isso? É que essas doenças crônicas são extremamente... são um grande negócio. Então, o que a gente vê é que a ciência se especializou em manter doentes vivos. Nós aumentamos a nossa longevidade
mas não aumentamos a qualidade da nossa vida. Nós somos um exército de pessoas doentes vivas. Sim, porque na verdade a pessoa cria o problema e aí ela procura a solução através de medicação ou de tratamentos e vai usufruindo, aquele mercado se retroalimenta, né? Eu não diria que a pessoa cria o problema, acho que o sistema cria o problema. Tá? As mesmas empresas que vendem insumos que estimulam a produção dessa ração fazem a ciência, pois patrocinam as sociedades de medicina, as sociedades de nutrição, as universidades, patrocinam a ciência, fazem a ciência. E essas mesmas empresas produzem os remédios só para tratar os sintomas das doenças que surgem a partir dessas orientações. É uma cadeia que se retroalimenta, né? Só o mercado do diabetes dos Estados Unidos é mais de 400 bilhões de dólares por ano. Tu acha que existe algum interesse em que se cure o diabetes por essas empresas? Você nunca... Porque o real controle, muitas vezes, está exatamente nos hábitos. E os hábitos alimentares desempenham um papel fundamental. Se a diabetes tipo 2, tá? Eu tô falando de diabetes tipo 2, tá, gente? Sempre tem um médico, mas o diabetes tipo... Não, estamos falando de diabetes tipo 2, tá? O diabetes tipo 2, se ele é uma intolerância ao metabolismo do carboidratos, qual o sentido de ficar dando para essas pessoas uma grande quantidade de frutas, que são ricas em carboidratos, uma grande quantidade de grãos, mesmo que eles sejam integrais, dizendo para eles comerem grãos, tapioca, desde que se coloque alguma proteína, não faz sentido nenhum. A maior lógica seria, você tem uma intolerância à lactose, o que você faz? Você para de comer lactose. Doutor, assim, seguindo essa linha de raciocínio que é muito ampla e interessante, né? Sim. Mas se desdobrando em muitos assuntos, como você percebeu que além de ajudar os pacientes, então, nas consultas, com todo esse conhecimento, você poderia atingir mais pessoas, ou com a rede social, ou com um livro? Eu percebi, na verdade, que aquilo foi um propósito, se transformou num propósito de vida para mim. É uma verdade tão... É um conhecimento tão libertador isso, que eu precisava passar para mais pessoas. E não é fácil transmitir isso. Claro, existe uma resistência, inclusive. Porque, na verdade, a sociedade como um todo, ela não está preparada para isso. O mercado da doença é um mercado muito grande, envolve... Na verdade, é até altruísta isso que eu faço, porque termina com o meu próprio trabalho. Sim, de certa forma... As pessoas ficarem mais saudáveis... Menos pacientes. Menos pacientes, entende? Eu, desde cedo, resolvi tomar essa linha de que não me importava isso. O que me importava era... Meu propósito era realmente tocar a vida das pessoas, porque eu realmente acredito que isso vai mudar muito. Isso já está mudando. Quando tu implementa nas pessoas, nos pacientes, isso realmente muda. Um estilo de vida original, tu realmente muda. Porque qual que é o problema, tá? O problema é que nós, seres humanos, nós temos uma longa história aqui na Terra. E durante milhões de anos, nós fomos moldados lenta e progressivamente pelo planeta. Nós nos adaptamos às pequenas mudanças que o planeta colocava em nós. O que acontece é que de 150 anos para cá, e principalmente no pós-guerra, quem mudou o planeta fomos nós. Sim, inverteu. Nós mudamos o planeta e mudamos de uma forma tão radical, de uma forma tão abrupta, que nós não reconhecemos mais esse planeta como nosso lar. Mudamos a forma como nós nos alimentamos, a forma como nós vivemos, produzimos milhares de substâncias químicas que o nosso corpo não conhece. Que nós passamos na pele, botamos perfume, desodorante, sim, maquiagem, cada vez mais cedo nas meninas, embalagens plásticas, defensivos agrícolas. Sim, é uma infinidade de produtos e cosméticos. É uma agressão constante, é uma guerra química que nós vivemos e que agridem o nosso corpo. E não é à toa que hoje nós temos uma epidemia de câncer, uma epidemia de Alzheimer, uma epidemia de doenças autoimunes. Tudo isso existe relação, tem? Eu sinto assim que as pessoas não querem enxergar o óbvio, ou não querem que vocês enxerguem o óbvio.
Porque, na verdade, a sociedade não está preparada para essa conversa. Sim, até por uma série de questões sociais, econômicas, que a gente já falou de uma cadeia que se retroalimenta, e também culturais, né? Que interferem muito. Sim, eu não tenho a solução populacional para o problema. Mas eu acho que eu tenho a solução individual do problema. A solução populacional a gente vai ter que construir juntos, eu não sei qual é. É uma discussão muito ampla. Mas para o meu paciente que senta na minha frente e para as pessoas que eu consigo me comunicar no Instagram, eu consigo tocar a vida dessas pessoas e trazer elas para um equilíbrio maior no momento em que eu transporto elas para um ambiente no qual o corpo delas está mais adaptado. E é um desafio fazer isso na nossa contemporaneidade. Notem que isso não é negar todas as evoluções que a medicina e que a ciência teve. É unir todas essas evoluções, mas ao mesmo tempo unir toda essa evolução da ciência e manter as pessoas doentes vivas, tentando fazer com que as pessoas adoeçam menos. Esse é o meu foco, não é uma coisa diferente da outra, não, é unir as duas coisas. Mas a gente tem que ter essa conversa. Só que essa conversa de fazer com que as pessoas adoeçam menos tem um impacto econômico numa indústria que se retroalimenta muito grande. E isso, existem várias narrativas que são criadas para que a gente não atinja isso. Com certeza. E entrando um pouco mais na questão do livro, eu vou citar um texto que está como subtítulo na capa do livro, o ciclo original. Como a nossa intervenção no planeta gerou um descompasso evolutivo que nos adoeceu e o que fazer para resgatar a saúde e o equilíbrio perdidos. Eu achei muito bacana esse subtítulo, por ele eu acho que já vale a leitura. Eu queria que eu falasse um pouco mais sobre isso, né, que é onde se configurou o desenho do que está no livro. O que acontece é o seguinte, com a agricultura no mundo tem 10 mil anos aproximadamente, tá? Mas com a segunda revolução agrícola e com a revolução industrial, tá? Nós passamos a ultraprocessar os alimentos de uma forma muito mais vigorosa. E passamos a interferir de uma forma muito maior na maneira como a gente se alimentava. Certo? Vou dar alguns exemplos. Até 1910, por exemplo, na totalidade das gorduras que nós consumíamos eram gorduras de origem animal, tá? E gorduras dos frutos, gorduras naturais. A partir de 1911, foi lançada a primeira gordura hidrogenada nos Estados Unidos, tá? Que foi uma gordura da semente do algodão. Eu não vou citar marcas aqui, tá? Mas essa gordura veio substituir, então, as gorduras naturais. Até então, em 1912, foi descrito o primeiro infarto nos Estados Unidos. Que foi logo depois. 1912. Não que não ocorresse antes, foi descrito o primeiro infarto nos Estados Unidos. Em 1930, cerca de 3 mil americanos infartavam por ano. Hoje são mais de 600 mil infartos por ano. E nós criminalizamos as gorduras naturais. Então, essa foi uma grande modificação. Passamos a ingerir gorduras feitas em indústrias que o nosso corpo não reconhece. Nosso corpo não conhece as gorduras de sementes. São os óleos de cozinha, gente. Durante 70 anos, nós comemos gorduras trans, ditas como saudável. Aquela margarina no domingo, no programa dominical, com a tua família toda ali, propaganda daquela margarina como sendo uma coisa boa, selinho do coração na margarina, cheia de gordura trans. Há 2 anos atrás a gordura trans foi banida no Brasil. 70 anos para se banir gordura trans, dita como saudável. Nós todos aqui comemos gorduras trans a vida toda na nossa infância, em biscoitos, bolachas, né? Alimentos industrializados, sorvetes. Sim, tinha uma fase que era a introdução desses alimentos com muito açúcar, com gordura trans, era biscoito, aqueles sucos artificiais, chocolate. Como energia, cereais matinais riquíssimos de açúcar, isso existe até hoje, né? Eu nem cheguei no açúcar ainda, eu estou falando das gorduras. Depois
cada vez mais nós passamos a ingerir alimentos ultraprocessados ricos em farináceos mesmo, né? E açúcares. Então, a união de gorduras artificiais, farináceos e açúcares é o pior alimento que nós podemos ter. E isso se transformou na base da população. E pior, antigamente isso era uma coisa dos ricos. Quando surgiu isso, era para aquelas pessoas que tinham mais condições. Eu me lembro que ainda quando eu era pequeno, quando tinha um refrigerante na minha casa, era no sábado, a gente tinha um copo cada um e se estapeava, né? Era uma medida ali, cada um tomava um... E aquilo era uma coisa rara. Hoje em Foi dia, se popularizar muito tempo depois. E hoje o grande problema do mundo, ele não é mais a fome, é a obesidade. Não é que não existe a fome no mundo, existe, mas o grande problema do mundo é a obesidade. No Brasil, metade das crianças vão ser obesas em 2030. Olha o impacto na saúde pública que isso vai gerar. É gigante, né? Então, essas mudanças todas que nós fizemos na forma como nós nos alimentamos, nos adoeceu coletivamente. Nós passamos a ser muito mais sedentários também. Nós temos outras questões. O ciclo original não é só a alimentação. A parte do sedentarismo, nós estamos cada vez mais sedentários. É a crise do conforto. Nós não passamos mais frio, nós não passamos mais calor, nós não nos movimentamos mais, nós não caminhamos mais, nós passamos sentados o dia inteiro, nós não pegamos mais sol. Sim, o livro passa pela alimentação, pelo sono, pelo exercício físico, até pelo meio ambiente. Pelas agressões, pelo meio ambiente. Isso, que aprofunda muito bem cada uma dessas etapas. Tem uma parte muito interessante do livro que conta como o nosso cérebro evoluiu desde a origem da espécie e como a carne, então, teve um papel fundamental nesse processo. O senhor defende a riqueza nutricional dos alimentos de origem animal. De que forma a proteína, então, ela pode nos ajudar na evolução, na saúde, enfim? Nós somos seres que, desde lá do início da nossa evolução, passamos a ingerir alimentos de origem animal. Nós somos essencialmente caçadores-coletores. Essa é a base da nutrição humana, sempre foi assim. Durante 3 milhões de anos nós nos alimentamos assim. Só que tem um detalhe. Nós não tínhamos armas físicas. Nós não éramos rápidos, nós não tínhamos dentes afiados, nós não éramos fortes o suficiente, nós não temos garras. Então nós tivemos que desenvolver uma nova arma para poder sobreviver. E isso foi exatamente o que fez o ser humano, um mero primata como outros, se transformar na espécie dominante do planeta. Por algum motivo, no norte da África, 3 milhões de anos atrás, alguns daqueles primatas, nosso primeiro ancestral conhecido é a Lucy, que está lá no museu na Etiópia, né? Passaram a ingerir os alimentos de origem animal. Nessa época, o cérebro daqueles hominídeos era bem pequeno e o intestino grosso era bem grande. Por quê? Porque ainda a base da alimentação deles eram alimentos vegetais. Quando a gente só cata folhas como um gorila, como um chimpanzé para comer, aquilo tu não precisa ser muito esperto para conseguir aquilo. Mas tu precisa ter um intestino grosso grande, porque aqueles alimentos são pobres do ponto de vista nutricional, e tu precisa ter um intestino grosso grande para que as bactérias fermentem aquelas folhas que tu passou o dia inteiro comendo, ingerindo, e consiga, a partir daí, produzir a energia que tu precisa. Por isso que eles têm o intestino grosso grande, os chimpanzés, os gorilas, e o cérebro pequeno. Por alguma razão, aqueles hominídeos passaram a ingerir alimentos de origem animal, possivelmente por alterações climáticas que reduziu a oferta de alimentos vegetais. Inicialmente, isso tem um artigo da Nature, um artigo antropológico da Nature, aqueles hominídeos passaram a comer o tutano dos ossos e o cérebro dos animais. Ou seja, eles eram carniceiros, eles não tinham capacidade de caçar animais maiores do que eles. Sim, eles comiam o que sobrava dos outros animais. Sobrava, porque eles não tinham armas. Mas aqueles seres, eles passaram então a desenvolver uma grande arma. E a grande arma que a gente desenvolveu foi o nosso cérebro. Nós passamos a evoluir o nosso cérebro de acordo com a nossa capacidade de produzir ferramentas para poder caçar, um ajuste, a motricidade fina, que essas foram as nossas armas, e a nossa maior arma de toda que nos diferencia de todos os animais,
que é a comunicação. Sim. Nós evoluímos muito a comunicação. Por exemplo, a esclera do teu olho, ela é branca, não é? A esclera do olho dos macacos, ela é toda preta. Por quê? Porque eu consigo te apontar um objeto sem te falar nada. Isso é uma evolução da comunicação dos seres humanos. Então, a partir desse momento, nós passamos então a aumentar a cada vez mais o tamanho do nosso cérebro, que quando a gente dominou o fogo, que a gente conseguiu pré-digerir os alimentos de origem animal, aquilo houve uma explosão nutritiva que aumentou ainda mais a nossa velocidade de desenvolvimento do nosso cérebro. Só que daí surgiu um problema. Nosso cérebro é um tecido caro. Ele gasta muita energia. Ele tem 3 ou 4% do peso do nosso corpo, mas ele gasta mais de 20% da energia. E a gente não conseguiria suportar esse gasto energético se a gente não evoluísse uma parte do nosso corpo que a gente não estava usando mais. Sabe qual é que foi a parte que a gente evoluiu? Qual? O intestino. O intestino grosso. Exatamente porque a gente não comia mais tantos alimentos de origem vegetal. Então o ser humano, diferente do gorila, tem o cérebro grande e o intestino grosso pequeno. E o gorila tem o intestino grosso grande e o cérebro pequeno. E isso é uma das provas mais cabais de que nós somos onívoros como os outros primatas, mas com viés carnívoro. E que os alimentos de origem animal foram a base da nossa alimentação. E que as gorduras e as proteínas naturais foram a base da nossa alimentação. E que foram o que ajudaram a que o ser humano se desenvolvesse. Ninguém aqui andou numa trilha aí e encontrou um brócolis, uma couve-flor, um pé de milho ou um pé de aveia que não tenha sido plantado pelo ser humano. Isso não é a base da nossa alimentação, não eram alimentos considerados seguros como a base da nossa alimentação. Agora, encontrou um lagarto, uma cobra, um coelho, um rato, né? Esses foram sempre os alimentos que a gente tinha à disposição para poder se desenvolver. E se a carne é tão importante para a nossa evolução, enfim, para a nossa saúde, para a nossa alimentação, por que o senhor acha que atualmente muitas pessoas estão demonizando o consumo da carne? A gente tem um exemplo recente de uma provável candidata ao governo dos Estados Unidos, em que ela menciona que vai reduzir o consumo de carne para ajudar o planeta. Isso de fato está correto? Eu considero que isso é uma narrativa porque a carne, ela cura. Porque não... Vou te dar um exemplo, tá? De 1970 para cá, nós reduzimos muito o consumo da carne vermelha. Tá? Reduzimos muito o consumo de carne vermelha per capita. E, ao mesmo tempo, nós aumentamos muito o risco de câncer de intestino. Tá? Então, uma das coisas que se fala é que carne poderia causar câncer. Mas a ciência não mostra isso. A ciência mostra exatamente o contrário, né? Então, o que acontece? As pesquisas todas, elas se baseiam muitas vezes em relatórios, questionários, tá? E nessas pesquisas, carne vermelha é assim, hambúrguer é carne vermelha. Então, desconsidera o carboidrato, os óleos vegetais da maionese, desconsidera mesmo aquele hambúrguer. Pizza com pepperoni é carne vermelha. Tu entende como tem um viés? Então, a única explicação que eu vejo para isso é de que a carne cura. E a cura realmente pode reduzir, muitas vezes, esse grande negócio que vocês podem olhar nas esquinas aí, às vezes tem 4 farmácias nas esquinas, cheia de remédios que não curam nada, só tratam sintomas, certo? E essa questão do meio ambiente, especificamente da carne vermelha, né? Carne vermelha é uma carne que não consome grãos, não consome, na grande maioria ainda no Brasil, é uma pecuária que come pasto. Ou seja, mesmo os grãos não são consumidos, o que é uma coisa, do ponto de vista de negócio, que não é muito interessante para outros mercados, tá? Então, existe toda uma questão de acusar a pecuária de ser ruim para o meio ambiente. Mas isso não é uma verdade. Porque, por exemplo, tá? O gado, vamos falar de alguns dos mitos da carne vermelha em relação ao meio ambiente, tá? Da pecuária, no caso, em relação ao meio ambiente. Primeiro mito, de que
produção de gás metano contribuiria para o aquecimento, né, do planeta, tá? Gás do efeito estufa. O que acontece? O gado ele tem um ciclo biológico perfeito, ele se autorregula, tá? Então o gado ele come o pasto, ele sequestra o carbono do pasto, tá? Ele produz as bactérias do intestino, o gado sim come vegetais e as bactérias do intestino do gado produzem os gases metano, tá? Bom, esse gás metano, ele é um gás que ele é sim um gás do efeito estufa, mas ele é um gás de curta duração, ele dura só 12 anos na atmosfera. O dióxido de carbono, por exemplo, ele dura mais de 1000 anos na atmosfera. Esse gás metano se degrada em dióxido de carbono e esse mesmo dióxido de carbono ele é sequestrado novamente pelas pastagens que transformam ele em oxigênio. E essas pastagens são novamente comidas pelo gado, ou seja, aquele carbono ele não é produzido carbono a mais, ele vai se regenerando aquele carbono. Diferente de quando tu tem um combustível fóssil, por exemplo, como a madeira, como o carvão, como o óleo, que tu queima e joga na atmosfera o dióxido de carbono dos transportes, na produção de energia. Esse aí sim que vai gerar um acúmulo. Como nós temos ainda um decréscimo na população de cabeças de gado no mundo, né, que vem reduzindo, eu diria que o impacto na questão do meio ambiente é mínimo. Além disso, se tu reduz o consumo de carnes, tu aumenta automaticamente o consumo de vegetais para os seres humanos. E aí quem vai produzir os gases não são mais os ruminantes, no caso as vacas, são os seres humanos, que também aumentam a produção de gases pelo aumento da fermentação, se aumentar o percentual de vegetais na sua dieta. E existem muito mais cabeças humanas na Terra do que cabeças de gado, tá? Então esse é um ponto. O outro ponto, de que o gado extinguiria as reservas hídricas, que gastaria muita água. 94% de toda a água consumida pelo gado, ela vem da chuva, ou seja, ela já cairia no solo, né? E boa parte dos outros 6%, o gado devolve através do esterco e da urina para o solo. Ou seja, o impacto é mínimo, muito menor do que uma produção, por exemplo, de aveia, de avocado, que transporta o mundo todo nos aviões, gerando gases de efeito estufa e que gastam água também. Então, não para de pé essa sustentação de que a pecuária é o grande causador de danos ao meio ambiente. Outra questão de que faltaria comida dos seres humanos porque a gente tem que dar para o gado. Em primeiro lugar, o gado, na sua maioria, pasta, e as rações que são utilizadas no gado, 86% delas não são próprias para o consumo humano. Ou seja, são resíduos da produção de alimentos que seriam um problema, seria um fardo para a humanidade descartar se não fosse para produzir ração e essa ração produzir proteína. E aí mostra quantas narrativas se criam. Criam várias. Né? E as pessoas vão absorvendo essas narrativas, vão passando adiante essas narrativas e elas não são de fato uma realidade. O papo está muito interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você está buscando uma fonte confiável de conhecimento, reflexão e debate? Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV. Mergulhe em conteúdos cuidadosamente selecionados, desde análises políticas profundas até explorações filosóficas fascinantes. Com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores, oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Não perca os conteúdos on demand e pay-per-view. E o melhor de tudo, assista quando e onde quiser. Com a plataforma Soul TV, o canal Republic está disponível para você no seu celular ou na sua Smart TV. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Na Inova Comunicação, somos apaixonados por criar, transformar e dar vida a ideias. Uma empresa que possui canais próprios com o objetivo de levar informação e entretenimento para o telespectador.
O canal Yumis é o seu primeiro case de sucesso, com uma programação voltada para o público feminino e familiar. Tudo sobre beleza, moda, turismo, gastronomia, cultura, empreendedorismo e os concursos de beleza você encontra na programação diversificada e com muita qualidade. A Inova realiza produção de conteúdo para distribuição em suas empresas e também para outros canais e plataformas. Cada série, programa, documentário e cobertura especial são elaborados desde a concepção do roteiro, captação, edição até a entrega final. Tudo produzido com muita criatividade, talento e qualidade, de forma personalizada ou destinado a atender públicos diversos. A Inova Comunicação realiza também consultorias personalizadas através da expertise dos talentos do seu time. Através desse serviço, agimos nas necessidades individuais de cada parceiro, seja na programação, marketing ou na área de negócios, impulsionando seu crescimento e ampliando sua visibilidade. A Inova Comunicação transcende o conceito tradicional de uma empresa de comunicação ou mídia. Para nós, as novas ideias criam o futuro. Estamos de volta com o Open Insights. Dr. Fernando Bastos conosco aqui e nós vamos continuar o nosso bate-papo. O livro também comenta sobre um episódio que você chama de A Grande Virada, que é quando as revoluções agrícola e industrial impactaram o curso da nossa história e o nosso desenvolvimento. Você poderia elucidar, por favor, um pouco sobre esse contexto? O que aconteceu com o homem a partir disso? Não, a segunda revolução agrícola e a revolução industrial, elas foram muito importantes para sustentar o aumento da população que a gente vivia, né? E realmente alimentar a população, tá? Só que ao mesmo tempo depois o desdobramento dessa questão é que se transformou num grande negócio, né? E mudou a matriz alimentar do ser humano de uma forma muito radical, tá? E isso acabou causando, então, um problema muito grande, que é esse problema que nós estamos vivendo, onde a pirâmide alimentar foi invertida em função disso. E olha que interessante, tá? Esses negócios que surgiram a partir dessa questão é uma questão que eu gosto sempre de comentar com os meus pacientes, que é o seguinte, ó, nós temos basicamente, podemos dividir o nosso cérebro em três, tá? Nós temos a parte mais básica do nosso cérebro, que é chamado de cérebro reptiliano, que é a parte que nos dá, assim, os nossos reflexos, basicamente. Então, nós respiramos, nós batemos o nosso coração, nós fazemos a nossa digestão, a partir de processos reflexos, tá? E nós temos depois uma outra parte do cérebro, que é a parte intermediária, chamada de núcleos da base do cérebro, que é a parte dos instintos, tá? Essa parte dos instintos, ela fez com que nós doutrinássemos a terceira parte do nosso cérebro, que é a parte da consciência. Então a nossa consciência, ela foi moldada, na verdade, para que a gente pudesse melhorar a nossa comunicação, como eu falei, melhorar as nossas habilidades para que o nosso instinto fosse preenchido, instinto de sobrevivência. Só que o que acontece, tá? Nessa região dos instintos é onde ocorrem também os vícios, tá? São nos núcleos da base que a gente libera neurotransmissores, como por exemplo a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, da recompensa. Que é tão falado hoje em dia, né? Tá? Dopamina. Tem até um livro chamado Nação Dopamina, né? Mas olha que interessante. Quando a gente consome alguma coisa que dá um benefício metabólico para o nosso corpo, aquilo tende a gente a liberar uma secreção de dopamina maior, e isso faz com que a gente queira mais e mais e mais aquilo. Como a gente desenvolveu o nosso cérebro consciente, a indústria depois, ela identificou, o nosso próprio cérebro consciente criou alimentos para que nós liberássemos mais e mais e mais dopamina.
Então, a própria indústria se utiliza muito desse nosso cérebro instintivo para que a gente queira consumir mais e mais e mais e mais. O mais famoso exemplo disso é uma marca famosa de refrigerante que nós conhecemos o Natal hoje como ele é por causa dessa marca de refrigerante. O Papai Noel vermelho, né, com a barba branca. Então, essa marca de refrigerante, ela linkou todas as questões que geram benefício ou emocional ou emotivo no nosso corpo ao consumo desse refrigerante. Então, no Natal, a gente consome esse refrigerante. Nas celebrações onde há emoção, a gente tem sempre patrocínio desse refrigerante. Shows, eventos esportivos, espetáculos artísticos. Então, isso tudo tem um intuito muito claro de estimular os nossos núcleos da base a liberarem a dopamina. E os alimentos produzidos todos, eles estão focados nisso, em serem mais gostosos, em serem mais palatáveis, em darem mais energia por quantidade. E isso gera uma sensação que a gente queira mais e mais e mais, porque o nosso instinto ele estava acostumado com a escassez. Então, vamos supor assim, que nós fôssemos homens das cavernas, nós conseguimos um mel, que era a única fonte de carboidrato, mais que a gente tinha doce mesmo, né? A gente sempre tentava conseguir mais e mais e mais, porque aquilo era muita energia em pouca quantidade, certo? Então a gente queria mais e mais e mais daquilo. Então os doces, eles provocam isso, e a indústria desenvolveu produtos a mesma ricos em sensação açúcar. de uma droga, né? Que tu vicia e quer mais e quer repetir aquela sensação. O açúcar vicia mais que a cocaína. Não tenho dúvida. Porque, olha, lutar contra o consumo de açúcar é difícil para qualquer pessoa desde o momento que ela teve acesso ao açúcar, evidentemente, né? A gente, quando era criança, por exemplo, não que a minha mãe me desse tanto açúcar assim, mas tinha acesso aos alimentos com açúcar. E eu tomava café adoçado. Então, uma das minhas maiores dificuldades foi começar a tomar café sem açúcar. E até achar no paladar o prazer naquilo. De achar que estava equiparado à satisfação do gosto, do sabor, não tendo açúcar. É muito difícil. Muito difícil. Então, o que acontece é que essa revolução, por exemplo, ela criou os pozinhos brancos que destruíram a nossa saúde. Entre eles, o açúcar, a farinha, o sal e outras drogas, né? Como eu citei agora anteriormente. Então, tudo isso é que gera um impacto muito negativo na nossa saúde, que gerou. Isso fez com que a gente substituísse as gorduras, como eu falei, que é um marco fundamental que eu vejo, né? A gente colocar as gorduras naturais como vilão e dizer que as gorduras artificiais feitas em laboratório seriam as gorduras boas para o nosso corpo. A gente passar da base da alimentação humana, de alimentos de origem animal, rico em proteínas e gorduras naturais, para uma base onde grãos processados, farináceos, açúcares e bebidas adoçadas são a base e que se limite ao máximo o consumo de proteínas e gorduras naturais. Então esse foi o grande impacto que isso tudo trouxe na nossa saúde e nós estamos vendo aí as consequências hoje, né? No livro Ciclo Original, você fala sobre os pilares alimentação, atividade física e sono, como eu falei antes, e eles como meios para nos trazer mais saúde e bem-estar. Doutor, se você escolhesse ressaltar uma dica principal sobre cada um deles, quais seriam? Alimentação original, onde a base da alimentação sejam os alimentos de origem animal. Obviamente que existem individualidades, tá? Existem pessoas que já estão com problemas hepáticos, renais, que devem se ter uma orientação nutricional adequada, mas para grande parte da população isso deve ser a base da alimentação. Os alimentos de origem animal seriam a base da pirâmide. Atividade física. Músculos fortes e resistentes são a fronteira da longevidade, a nossa armadura para enfrentar, né, o envelhecimento. É eles que vão nos levar mais longe, é eles que vão também manter nossa saúde metabólica por mais tempo. Então, atividade física regular, principalmente exercícios de força, não adianta dar caminhadinha, tem que fazer musculação. A musculação, então, é o grande diferencial. Tem que fazer musculação. Tá? Sono. Uma
Uma boa higiene do sono eu acho fundamental também, que a gente consiga ter um horário para dormir, um horário para acordar, que a gente consiga preparar nosso ambiente de sono. Isso significa abrir mão um pouco, principalmente, de luz, de energia eletromagnética antes da hora de dormir. Nós estamos expostos a tudo isso. O celular lá na cama. Celular a gente não carrega perto da cama, a gente não deixa perto da cama, ele fica longe, fica lá no banheiro. Tá? A gente não pode. Se tu de noite levantar e olhar o celular, parou de produzir melatonina. A hora, tua pineal viu a luz, interrompeu a produção de melatonina. Então eu que sou uma pessoa que fica com o carregador e o celular no criado mudo do lado da cama, olhando, e quando o relógio vibra ainda a mensagem eu olho depois de estar deitado. Além disso, tem a questão da energia eletromagnética altíssima no carregador, né? Então tu tá irradiando o teu cérebro, tua noite é completamente diferente e tu corre risco fazendo isso. Então o celular é longe da nossa cabeça, né? Não falem no celular aqui, tá? Não façam isso. O celular é longe da nossa cabeça. E voltando para o tema alimento, entre as carnes, as proteínas, qual a mais recomendada para o ser humano? As mais recomendadas são as que estão também mais próximas do seu ambiente original. Então a carne vermelha hoje eu considero a carne mais orgânica que existe, porque o gado ainda, grande parte, ele pasta. Né? Então no momento em que tu dá rações para animais que não comiam ração, vou te dar o exemplo da galinha. A galinha, ela não é vegetariana. A galinha, ela é onívora. Ela come minhoca, ela come insetos, ela come carne, ela come grãos, ela come vegetais também. E hoje, as galinhas de granja são vegetarianas. Sim, elas só consomem ração. Tu acha que é ração? E a ração feita com grãos e óleos artificiais. Tu acha que a qualidade da carne desse frango é a mesma de um gado que criou no pasto? Ou tu acha que a carne do salmão, esse que todo mundo come, que julga ser extremamente saudável, é mais saudável que o salmão criado com ração também e com corantes, tá? Para deixar aquela cor no salmão. Mais rosada. Tá? Tu acha que ela é mais saudável do que uma carne vermelha de gado criado no pasto, que tem a proporção ideal de ômega 6 para o ômega 3, que tem as gorduras monoinsaturadas, a mesma do azeite de oliva, como a base das gorduras, que tem as gorduras saturadas também, que são saudáveis, não são A gordurinha da carne não é prejudicial. Não é prejudicial. Nunca foi. E dentre as carnes vermelhas, o fígado é uma importante fonte de proteína? O fígado ele é um oásis nutricional. O fígado, a comparação de nutrientes que tem no fígado com outras carnes, não dá nem para comparar. Então a quantidade de vitaminas do complexo B, cobalamina, que ocorre exclusivamente nos alimentos de origem animal, ácido retinóico, as meninas gostam de passar na pele, né? O ácido retinóico, o fígado, ele está pronto, muito melhor do que o beta-caroteno. Aí nós temos creatina, carnosina, creatina que todo mundo toma, riquíssimo nos alimentos de origem animal. Carnosina, importantíssimo na produção, na questão muscular, na recuperação muscular. Ou seja, os alimentos de origem animal, eles são os alimentos mais densos do ponto de vista nutricional. E eles são a base da alimentação humana. E é por isso que eu advogo sempre que você se alimente como base os alimentos de origem animal. Além disso, nosso corpo, ele reconhece estes alimentos, as gorduras e as proteínas, como seu alimento. Então você tem muito mais saciedade. Tu sempre escutou que nós tínhamos que comer de 3 em 3 horas, né? Sim. Isso é a maior balela que já inventaram. Por que inventaram isso? Porque te davam para comer cornflakes, que na caixinha diz assim, enriquecido com vitaminas, porque é fraquíssimo aquilo, não tem nada ali de vitaminas. Então eles têm que botar uma vitamina industrial ali. Agora, e aí tu tem fome depois de 3 horas, ou menos. Falando em vitamina industrializada, qual é a sua opinião sobre os suplementos alimentares? Os suplementos alimentares, eles podem ser utilizados de acordo com a qualidade da tua alimentação. Mas mesmo que tu tentes hoje ter uma alimentação plena, muitos suplementos ainda eu julgo necessários. Muitos não, mas alguns eu julgo necessários. Vou te dar um exemplo. Vitamina D. A vitamina D, a única fonte que existe de alimentação da vitamina D são os alimentos de origem animal.
tá? Mas a gente está todo o tempo restrito muitas vezes a lugares fechados. Se você não pega um pouquinho de sol todos os dias, você tem que repor muitas vezes vitamina D. Você tem uma epidemia de deficiência de vitamina D. É isso que eu ia dizer, eu tenho a impressão que é um problema crônico a vitamina D. Todos os meus conhecidos e eu, quando vou fazer exame de sangue, falta vitamina D. Porque é o estilo de vida que nós temos hoje. Então, por isso que a suplementação é importante. Magnésio, nosso solo está esgotado de magnésio. Então, mesmo o gado e os vegetais que a gente come, eles muitas vezes não conseguem extrair do solo o magnésio necessário. O magnésio ele é responsável por mais de 350 reações bioquímicas no nosso corpo. Então, tem alguns suplementos que são importantes, sim. Vitaminas do complexo B. Para fazer um equilíbrio, né? Para fazer um equilíbrio. Né? Então, vai variar muito. Por exemplo, se tu só comes frango, por exemplo, como proteína, tu vai precisar do ômega 3. Porque o frango não é um alimento rico em ômega 3. Né? Mesmo carne, se tu quiseres comer outras coisas também, tu vai precisar, porque as outras coisas vêm muito ômega 6. Tudo que é alimento industrializado, tu vai ter lá gordura vegetal ali. Gordura vegetal é ômega 6. Ômega 6 é inflamatório. Então tu precisa contrapor isso com ômega 3 para equilibrar essas gorduras. E aí tu vai ter que fazer uma suplementação de ômega 3. Se o senhor fosse escolher um alimento para todos os pais, assim, tirem das crianças, sei que é vários, né? Mas se fosse um, se tiver que tirar de todas as crianças, esse aqui é o alimento que vocês cortam. Eu sei que é difícil escolher entre tantos que prejudicam, né? Mas talvez tenha um que seja o pior de todos. Cereais matinais. Então, ó, fica a dica para vocês. Acho que esses são os piores. Mas poderia citar refrigerante, poderia citar granola, aveia, poderia citar pão branco, né, tapioca. O pão branco, que é a grande incógnita. Como tirar o pão da nossa alimentação, né? Porque as pessoas foram viciadas nisso, né? Elas aprenderam dessa forma. A melhor forma de retirar os doces, de retirar a farinha, de retirar os grãos processados da dieta é fazendo uma experiência e ficando um mês sem comer. Abstinência durante um mês. Porque todos esses alimentos, eles dão uma recompensa imediata. Aquela questão da dopamina que eu expliquei para vocês. No momento que tu fica um mês sem, tu tem a outra recompensa, que é a recompensa plena e duradoura. E aí tu vai ter uma balança para identificar como é bom tu não ingerir. As mulheres vão desinchar, vão emagrecer, a cintura vai reduzir, entende? Então, vão diminuir o estufamento, vão aquelas questões de má digestão, tudo isso vai melhorar quando a gente tira esses alimentos ultraprocessados da nossa dieta. Muita informação, eu acho que esse programa poderia ter um dobro de tempo, ou 3 horas de duração para a gente conversar. Mas eu tenho uma última pergunta, Dr. Fernando. O senhor acredita que a medicina moderna ela está falhando ao não abordar as raízes dos nossos problemas de saúde, como o senhor já comentou no início do programa, e de que forma a gente conseguiria reorientar as pessoas sobre isso? Eu não acho que a medicina moderna está falhando, eu acho que a ciência, né, da saúde como um todo falha, né, em não buscar as causas muitas vezes dos problemas. Porque muitas vezes está enxugando gelo, é tanta gente doente e é fundamental que a medicina esteja focada também em manter doentes vivos. Ou seja, aquilo que eu falei é uma união de esforços, mas a gente precisa ter essas discussões e entender de forma mais profunda que os nossos hábitos e a nossa intervenção no planeta é que estão gerando essa epidemia de doenças. E não simplesmente ficar mantendo doentes vivos, né? Porque esse é o grande problema. Eu acho que se a gente conseguir unir essas duas coisas, nós temos a grande chance de viver mais, mas acima de tudo viver melhor. Se a pessoa quiser adquirir o livro O Ciclo Original, ela pode procurar onde para fazer aquisição? Ela pode procurar no meu perfil do Instagram, @Dr. Fernando Bastos, ali no link da bio tem o livro, ou na Amazon, ou em qualquer livraria de aeroportos do Brasil. O livro é um best-seller da Veja, é um best-seller da Publish News e também é um best-seller da Amazon. Então, é um livro que está recebendo
uma boa crítica, assim, embora ele faça muitas pessoas abrirem a cabeça, pensarem, né? Eu acho que tudo isso que eu falei para vocês, se vocês pensarem, vocês vão abrir essa cortina que eu abri muitos anos atrás e vão ver que é um caminho sem volta, né? Então eu estimulo todos vocês que leiam o livro e, acima de tudo, deem esse livro para quem vocês mais amam, que vocês com certeza vão dar um presente para elas que pode mudar a vida de todas elas. E foi justamente o livro que acabou culminando nessa entrevista, nesse bate-papo aqui. Eu li, achei muito interessante, assino embaixo. E, inclusive, recomendo que as pessoas sigam o Dr. Fernando nas redes sociais, porque, além de tudo, tem um conteúdo produzido ali, tem informação, tem vídeos. Dr. Fernando, muito obrigado, mais uma vez, pela participação. Foi uma conversa extremamente rica e informativa para mim e tenho certeza para quem está nos acompanhando. Eu que agradeço, sempre à disposição. Eu agradeço vocês também que estão nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Espero que tenham aprendido novos conceitos e, de fato, como eu disse, estejam abrindo a mente para refletir sobre tudo isso. Não percam os próximos programas, onde a gente vai continuar explorando ideias, teorias e projetos que fazem a diferença. Nos siga nas redes sociais, @republic.canal. E lembre-se que o programa estará disponível também no canal Republic na plataforma SoulTV. Até a próxima!